eu sei que era Deus falando e como eu sei que era a voz dele. E como você também pode saber que é a voz de Deus. Hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma experiência com Deus. Ela aconteceu a semana passada, então está bem fresquinha. Eu vou te contar tudo nos próximos minutos. Vem comigo! Oi, eu sou a Paula. Se você já faz parte desse canal, muito obrigada pelo seu carinho e sua audiência. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A clássica pergunta: será que é a voz de Deus? Será que Deus está falando comigo ou será que é coisa da minha cabeça? Eu já falei aqui nesse canal como ouvir a voz de Deus e também deixei umas dicas num vídeo aí anterior. Eu vou deixar num card no final desse vídeo e também na descrição desse. Mas hoje o que eu quero compartilhar é como saber se é a voz dele. Para exemplificar, no final desse vídeo eu vou compartilhar um testemunho bem breve com vocês. No livro de João, capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse versículo tem uma chave muito poderosa. E a chave está nas primeiras letras, na primeira frase. Quando nós lemos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, preste atenção aqui. Jesus é quem disse isso. Ele estava lá no templo respondendo algumas perguntas dos judeus. E se você ler o contexto aqui do texto, você vai entender a partir do versículo 23. Os judeus aqui, eles se reúnem ao redor de Jesus e eles perguntam para Jesus: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Aí Jesus responde: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. E aí, ele termina com um versículo-chave que eu passei para vocês. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as reconheço e elas me seguem. Jesus é uma pessoa. O Espírito Santo habita em nós. Mas para termos intimidade com ele, nós precisamos ter um relacionamento com ele. E o relacionamento com Cristo é construído através de uma vida de renúncia ao pecado, através de oração, através de transformação, através de morrer para si e viver para ele. E assim a gente vai construindo um relacionamento com o nosso Criador. Assim a gente vai construindo um relacionamento com Jesus. Assim como Jesus falou, se nós formos ovelhas dele, saberemos quem ele é. E quando ouvirmos a sua voz, nós saberemos que foi ele quem falou. E sobre a voz do Senhor, aqui entra o testemunho que eu vou contar para vocês. Em janeiro desse ano, de 2021, naquelas listinhas que nós fazemos com os nossos pedidos e as nossas metas para o decorrer do ano, um dos meus primeiros desejos foi descobrir o meu propósito, o meu chamado. Eu queria muito saber por que eu estava aqui na Terra, por que eu vim, o que eu tinha que fazer. Eu já sou convertida há alguns anos, eu sirvo na igreja a qual eu participo, mas eu comecei a orar mais para Deus porque eu queria que ele revelasse realmente qual era o meu chamado, apesar de eu já desenvolver algumas atividades ministeriais dentro da igreja. E durante todo o ano eu fiz essa oração: Deus, por que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? E sempre que eu orava, de alguma forma, Deus me revelava, falava comigo, trazia uma pessoa, trazia uma palavra, trazia um sonho, mas eu não estava satisfeita. Eu queria ouvir de uma forma mais clara. E aí, em agosto desse ano, eu propus um jejum e um propósito para que Deus me revelasse. E eu fiz esse propósito por 3 meses. E aí, quando eu terminei esse propósito, Deus ainda não tinha falado como eu queria. Eu queria ouvir de uma forma assim, eu não sei nem como eu queria ouvir. Acho que eu queria uma forma, eu queria que Deus descesse na terra e falasse comigo. E quando terminou, eu não ouvi do jeito que eu queria ouvir. Foi aí que eu entrei em um curso de vocação, que também eu fiz lá na comunidade ao qual eu participo. É um curso vocacional, é um curso para você se descobrir e enfim. Pasmem, gente, ao final desse curso nós temos uma devolutiva e, resumindo a ópera, durante esse curso eu falei para Deus que ao término dele são 6 semanas de curso. Eu queria que ele viesse mesmo, assim, eu falei: Deus, eu quero ouvir exatamente, eu quero que o Senhor fale exatamente o que é para eu fazer. E eu juro para vocês, no último dia do meu curso, em um momento lá que nós temos de devolutiva, a minha pastora sentou na minha frente e ela falou exatamente o que eu estava perguntando para Deus desde janeiro. E isso aconteceu em dezembro. Ou seja, Deus falou comigo depois de 1
ano de oração. Claro, como eu comentei aqui com vocês, durante o ano ele foi me mostrando que era isso, mas eu queria uma confirmação exata, eu queria que alguém falasse, eu queria que uma pessoa chegasse e falasse, e eu orei por isso, e isso aconteceu. E tudo que eu tinha medo, todo o meu receio, tudo que estava dentro de mim, essa pastora, conforme foi conversando comigo, foi falando, e eu não falei nada, ela não sabia de nada, eu estava bem quietinha, ela na minha frente, fazendo essa devolutiva, e ali o Espírito Santo estava tomado, e era a voz do Senhor usando essa pessoa para conversar comigo. E aí, quando ela terminou, quando encerrou a devolutiva, que ela falou exatamente o meu propósito, o meu chamado, por que eu vim a essa terra, eu fiquei... Uau! E a mensagem que eu quero trazer nesse vídeo é essa, que se você estiver em um relacionamento com Jesus, se você estiver em uma vida de oração, de devoção, não tem como ele não falar. Até a forma com que ele fala, eu pedi para ele que fosse daquela maneira e ele falou. Ele foi falando durante o ano, mas eu queria uma confirmação exata da voz dele. E quando ela terminou, eu senti aquela paz sobrenatural que excede todo entendimento, aquela confirmação dentro do coração. E eu falei, Jesus revelou o meu propósito. E eu penso que se eu não tivesse tido um relacionamento mais a fundo, se eu não tivesse me entregue, se eu não tivesse orado por isso, jejuado por isso, corrido atrás disso, talvez eu não soubesse. E muitas pessoas ficam falando que não conseguem ouvir a voz de Deus. É lógico, se você não tiver relacionamento, você não vai conseguir ouvir a voz dele. Porque a gente não reconhece a voz de quem a gente não conhece, de quem a gente não tem intimidade, de quem a gente não tem relacionamento. Eu estou aqui numa sala gravando pra vocês. Se alguém que eu não tenho relacionamento, não tenho intimidade, começar a conversar comigo, e se a pessoa não se direcionar a mim e falar, ô Paula, eu não vou saber que ela tá falando comigo, porque eu não sei a voz dela, porque eu não a conheço. E é claro que essa experiência foi algo meio surreal, e nem sempre Deus vai usar exatamente uma pessoa pra falar exatamente o que você perguntou. Pode ser dessa forma, mas pode ser de outras formas, assim como ao longo do ano ele veio falando de uma forma mais sutil ao meu coração, mas eu queria que ele falasse desse jeito. Mas eu ressalto que se você tiver intimidade e relacionamento com ele, você vai saber que é ele que está falando. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nada. Toda semana tem um vídeo novo para você. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!